bem-vindas a este espaço de reflexão da Igreja Metodista Portuguesa. O texto escolhido e que iremos ouvir neste domingo em nossas igrejas está em Marcos 9, 38 a 50. Vamos ouvir a leitura. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tendo o sal em vós mesmos e paz uns com os outros. A caminhada para Jerusalém, no Evangelho de Marcos, é um grande ensinamento de Jesus para quem quer segui-lo como discípulo. Em cada trecho, a mentalidade dos discípulos, marcada pelos valores daquela sociedade, é desafiada. E os valores do reino vão sendo semeados. Depois da crise galilaica, quando Jesus lhes perguntou sobre quem dizia o povo e eles que era Jesus, passa a dedicar aos discípulos um cuidado mais intenso na formação longe das multidões. Estes mostravam dificuldade em compreender a novidade do Evangelho e a mudança radical que sua aceitação implicava. Vale lembrar que o evangelista Marcos, ao escrever o Evangelho poucos anos depois, está também a responder aos desafios que surgem dentro da sua comunidade. Deve ter surgido na comunidade de Marcos a seguinte questão: quem faz o bem e fala em nome de Jesus, mas não faz parte da comunidade, deve ser impedido? O ensino aos discípulos é claro. A construção do reino não é exclusivista, não é propriedade de ninguém. Então tudo vale? O que fazer quanto aos que praticam o bem, mas não fazem parte do nosso grupo, da nossa igreja? Jesus aponta um bom critério um pouco antes, e ouvimos sobre isso no domingo passado. Quando os discípulos discutiam quem era o maior, o mestre sublinha o caráter de serviço da comunidade que o segue. Na sequência, Jesus continua sua exortação, radicalizando ainda mais o seu ensinamento. Ele insiste que no seu discipulado não se deve escandalizar ninguém, especialmente os mais pequenos. Micron é a palavra grega que aqui surge. Os mais humildes, os mais simples e, de alguma forma, à margem da sociedade. Temos muitos exemplos destes nos evangelhos e também em nossos dias. Não se trata de crianças aqui, paidion, em grego, como um pouco antes neste mesmo capítulo pode-se ler. A palavra usada, micron, é diferente. Os pequeninos deste mundo. Mas o que é escandalizar? O sentido original da palavra escândalo vem de um termo grego que significa pedra de tropeço. Então se trata de uma situação em que os pequenos da comunidade podem tropeçar. Isto é, podem não conseguir manter-se em pé ou se afastam do seu caminho por causa das atitudes dos outros. Importante lembrar que este ensinamento de Jesus se dirige aos discípulos e não aos de fora. Assim podemos pensar
em todos os que fazem parte da comunidade que segue a Jesus. Nós também. Vejamos agora o sentido das imagens e linguagem de Jesus sobre cortar partes do corpo para evitar o fogo da hiena. Em algumas traduções aparece a palavra inferno. A hiena era o lugar, o vale fora dos muros de Jerusalém, onde todo o lixo era lançado, assim como cadáveres de pessoas consideradas indignas, restos de animais, e depois usava-se enxofre para manter vivo o fogo aceso ininterruptamente. São imagens fortes, mas é preciso compreender o seu sentido. Não se trata de cortar verdadeiramente partes do corpo, e sim aquilo que está a causar o problema. Só assim experimentaremos a presença do reino já revelado em Jesus Cristo, seus gestos e seu ensino. Para concluir, chegamos às palavras de Jesus sobre o sal. O simbolismo do sal é muito amplo, mas pensemos apenas em alguns neste contexto. O sal serve para preservar da corrupção ou deteriorização dos elementos. Serve também para temperar e é ainda um símbolo da amizade. A propósito deste último, lembro aqui que estamos a falar de uma comunidade fundada em Jesus Cristo, seu amor e misericórdia, e em que os laços de amizade e de amor devem ser cuidados. Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros, diz Jesus. Com isto está a dizer, não deixem que os relacionamentos se corrompam. Não deixem que a comunidade se corrompa. Preservem-na. Para isso, não se desviem da vontade de Deus. O desafio de colocar sabor, de temperar nossas relações em comunidade, em família e no mundo, está ao nosso alcance. Que Deus nos abençoe nessa missão.